Olá, meus alunos, tudo bem? Então vamos para mais uma aula hoje, só dar uma organizadinha, tá? Sobre potência elétrica. Então eu vou passar para vocês esse material que fala um pouquinho sobre potência, tá? É a sequência do conteúdo que nós vimos estudando, tá? Então nós estávamos estudando a lei de Ohm e hoje vamos falar sobre potência elétrica, tá? A gente usa como símbolo de potência o P, então potência, e na sua forma original, né, a gente diz que potência é a tensão V vezes a corrente I, bem tranquilo, tá? Bom, a potência tem como unidade o watts, certo? E o símbolo o W maiúsculo. Então vocês já viram motores, né, com watts, né, 750 watts, 1000 watts, isso é a potência do motor, tá? A potência, ela mostra na sua forma original, lá da mecânica inclusive, como o trabalho pelo intervalo de tempo. Então, mas essa relação a gente não vai usar, que a gente vai usar direto a potência aqui para as grandezas elétricas, certo? Mas a potência, então, ela define como esse trabalho vai ser transformado, como o trabalho é transformado. Trabalho é a capacidade que um corpo tem de realizar, de transformar, né, energia. Bom, então a potência elétrica tem essa forma original, né, tá? Por exemplo, na eletricidade, num chuveiro, quanto maior a potência do chuveiro, mais ele vai aquecer, tá? Então o chuveiro tem uma regulagem, quando tu mexe na regulagem, tu bota na água quente, porque o chuveiro vai usar uma potência maior. Então, essa relação potência, ela está diretamente relacionada à energia elétrica consumida, que também é outra fórmula, aqui é o tempo, tá? Outra fórmulazinha, essa a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Que é a energia a equaçãozinha de energia. Hoje a gente vai ficar focado aqui, tá? Tranquilos? Então vamos lá. Eu tenho a fórmula original de potência, é P é igual a tensão vezes a corrente. Potência V vezes I. Tensão vezes a corrente. Mas as grandezas da lei de Ohm que nós tínhamos lá, que nós vimos estudando, é a tensão, tá? Tensão, corrente e a resistência. Essas três grandezas estão na lei de Ohm, tá? Ok. Então, seria interessante eu poder calcular diretamente a potência. Aqui, ó, eu relaciono essas duas, fica V vezes I. Mas e se eu quisesse calcular em relação à resistência? Tu não me dá uma dessas duas aqui e eu calculo, então, em função da resistência. Uma delas, então, é V ao quadrado dividido por R. Quando eu não tenho a corrente, a potência é V ao quadrado dividido por R. E se eu não tiver a tensão? Então, posso calcular assim, potência é I elevado ao quadrado vezes o R. Então, são as três formas que eu uso para calcular. Gente, eu vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês, e vocês vão ver que eu não preciso dessas três fórmulas aqui para calcular a potência em hipótese alguma. Por exemplo, tá? Se eu lembrasse só dessa aqui, potência é igual a V vezes I. Tá? E a lei de Ohm, que é V igual a R vezes I, tá? O meu V ficou estranho aqui, né? V igual a R vezes I, eu resolvo qualquer uma delas. Potência, pavio e o V que ri, tá? Se eu no vestibular lembrar qualquer uma dessas duas aqui, eu não preciso decorar essas três, tá? Decorando essas duas, eu não preciso decorar essas três. Por exemplo, ó, se o cara diz que a resistência é 20 ohms, tá? E a corrente é
2 amperes. Eu quero a potência. Bom, a potência, eu lembro só dessa aqui. É V vezes I. Bom, a corrente eu tenho, né? Mas eu não tenho a resistência. Certo? Então, o que eu faço? Ora, eu calculo a tensão. Ó, eu tenho a corrente e a resistência. Corrente eu tenho, me falta a tensão. Então, eu uso o V que ri e calculo a tensão. Ó, primeiro eu faço essa aqui, daí, para mim não decorar todas essas três, então eu calculo a tensão aqui. O R é 20, o I é 2, eu tenho uma tensão de 40 volts, e venho aqui e calculo a potência. O V é 40, o I é 2, a potência dá 80 watts. Então, o que eu estou querendo dizer? Ó, se tu lembrar dessas duas fórmulas, tá? Tu não precisa decorar essas três, tá? Mas então, por que desculpa, por que a gente tem essas três fórmulas? Então, nesse momento, eu vou explicar para vocês um pouquinho da teoria que está por trás dessas duas fórmulas. Eu já vi professores de pré-vestibular, tá? Muito bons, e eles costumam dizer, não, decora essas duas, essa e essa, e tu não precisa decorar as outras duas. Só que tem um problema, tem questões teóricas em relação a elas, que é o que nós vamos ver agora. Então vamos lá, um pouquinho da teoria. Por que dessa fórmula matemática? P igual a V ao quadrado sobre R, certo? Para fazer as contas, a gente viu que ela não é tão necessária, só que um detalhe. Essa fórmula determina por que os aparelhos queimam. Tá? Porque os aparelhos queimam, certo? Ela determina isso. O que a gente vê assim, ó? Imagine que tu tenhas uma tensão. Tu tem uma tensão bem definida, certo? E tu ligou o aparelho numa tensão diferente. Tu ligou por engano, né? Numa tensão diferente. E a tensão aqui era 20, tu ligou numa tensão de 40, ou seja, 2 vezes essa tensão, certo? Agora olha para a fórmula, a tensão está elevada ao quadrado, tá? Quando tu vai botar na fórmula, tu botaria aqui, ó, a potência em função do V ao quadrado, era V ao quadrado. Agora, se tu botar aqui a potência, ela é em função do V ao quadrado, só que agora, como dobrou, é 2V, né? Depois dividido pelo R, mas o que importa é a parte de cima. Ó, como é um produto, 2 ao quadrado é 4. V ao quadrado é V ao quadrado dividido por R. Ó, e antes tu tinha V ao quadrado por R, agora tu tem 4V. Significa que a potência aumenta 4 vezes. Olha só, tu, por engano, tu ligaste numa tensão que é o dobro, 2 vezes, o dobro, ou 2 vezes. Aí, a tua potência, ela vai te dar uma potência de 4 vezes mais. O que vai acontecer? O aparelho não vai suportar. Tu imagina um ventilador que tem 200 RPMs, 200 rotações por minuto, 200 RPM. 4 vezes isso vai dar 800 RPM. Então, teu ventilador vai ter que girar forçadamente, por engano, tá? Antes era 200, normal de trabalho dele, agora ele vai ter que girar 800. E é isso que vai acontecer. Os fios aquecem e dá um monte de problema e ele acaba queimando. Então, essa relação é porque os aparelhos queimam, ela define. Então, qual vai ser a tua resposta? É porque se tu aumenta a tensão, tá? E a tensão ela é elevada ao quadrado, então tu dobra a tensão, a potência aumenta 4 vezes. Se tu diminui a tensão, a potência diminui quanto? Elevado ao quadrado. Se tu diminui 2 vezes, a potência, se tu diminui a tensão 2 vezes, a potência vai diminuir 4. Se tu diminui a tensão 8 vezes, 8 ao quadrado, 64.
a potência vai diminuir 64 vezes. Se tu aumenta, o aparelho pode queimar. Se tu diminui, o aparelho não vai funcionar direitinho, tá? Então essa é a primeira coisa que tu tem que lembrar, porque os aparelhos queimam se tu erra a tensão. É porque, tá? A tensão, a potência, ela é em relação ao quadrado da tensão. E a outra, potência é igual a I ao quadrado vezes R. Para que serve essa relação matemática? Essa relação matemática, ela é nas linhas de transmissão. Ora, quando a energia é transmitida, quando eu transporto energia a longas distâncias, normalmente ela vem numa tensão altíssima, tensão muito alta. Por que eles elevam a tensão? Então, essa aqui, ela te dá, na verdade, essa potência, quando eu calculo, é a potência dissipada. Potência dissipada. Tá? Essa potência já é a forma de a gente calcular, na forma de calor, certo? E como a energia ela vem, né? Ela é transmitida aqui a longas distâncias, certo? Devido ao transporte da energia, né? Nós temos uma energia dissipada na forma de calor. Por onde a corrente elétrica passa, ela gera calor. Então, grande parte da energia, quando ela está sendo transportada, ela é perdida na forma de calor. E a fórmula que a gente usa para calcular é essa aqui, I ao quadrado vezes R. Daí os caras, a gente vai lá e vê que a energia é transportada em 525 mil volts, essa tensão da linha de transmissão em média, 525 mil volts. Por que tão alta a tensão? É assim, ó, gente, olha só. Potência é V vezes I, né? Se tu aumenta para a mesma potência, vamos botar aqui o 80, quero uma potência 80. Então vou botar a tensão é 40 e a corrente é 2, ó, 80 igual a 40 vezes 2. Agora vamos ver o que acontece se eu diminuir, se eu aumentar a tensão. Eu quero a mesma potência, 80, eu vou aumentar a tensão, 80. Eu aumentei a tensão, dobrou, de 40 ela foi para 80. O que vai acontecer com a corrente? Ela diminui, porque 80 é igual a 80 vezes 1. Se tu manter 2, aqui vai dar 160. Então, se a tensão aumenta, a corrente diminui. Então, assim, ó, os caras elevam a tensão o máximo que podem, valores altíssimos, e daí aqui a corrente é pequena. Para a corrente ser pequena, já que eu não posso mexer na resistência, porque a resistência depende do material que os condutores são feitos. Então, eu elevo a tensão em valores altos, então eu aumento a tensão e diminuo a corrente. E outra coisa que é bem interessante, se vocês olharem, ó, até vou pegar aqui uma calculadora para ajudar. Se tu fizer 2 ao quadrado, é 4. Aí eu vou diminuir, tá? 1 ao quadrado é 1. 0,5 ao quadrado, ó, 0,5 elevado ao quadrado é 0,25. Se eu pegar 0,25 elevado ao quadrado, vai dar 0,0625. Quando tu eleva um número ao quadrado, o resultado dele, se ele é menor que 1, ele só diminui. Ele diminui exponencialmente. Então, se eu elevar a tensão, eu elevo a tensão, tá? Para manter a mesma potência. Eu elevando a tensão, eu diminuo a corrente. E quando eu venho aqui para a potência dissipada, se eu tiver um valor de corrente bem pequeno, isso aqui eu consigo diminuir muito a energia perdida na forma de calor. Então nós temos duas, só para vocês não confundir, duas formulazinhas, tá? Que é V ao quadrado sobre R e potência igual a I ao quadrado vezes R. Essas duas não é para você simplesmente esquecer, eu não estou falando isso.
Para fazer as contas, elas não são tão importantes assim. Mas, pessoal, elas têm a teoria. Essa aqui explica por que os aparelhos queimam, porque a potência depende do quadrado da tensão. E essa aqui explica por que a tensão é transportada em valores altos. Por quê? Porque se eu elevo a tensão, eu diminuo a corrente, e daí aqui na fórmula da energia dissipada, né, a corrente está ao quadrado, isso é um ganho matemático que a gente tem. Tá bom? Vou fazer uns exemplos e vou postar uma atividade para vocês depois, tá? Um exemplinho e umas atividades, certo? Oh, acabei de pintar toda a nossa atividade. Então, a primeira atividade, primeiro exemplo, é assim, ó, eu botei aqui o pano molhado com álcool, mas é bem simples, tá? Eu leio para vocês. Por um resistor passam 200 mA de corrente, quando ligado em 24 volts. Qual a potência do condutor? Eu quero a potência é V vezes I, tá? Então, ele te diz que a corrente é 200 mA e a tensão é 24 volts. Então, é 24 vezes 200, mili é 10 a menos 3. Bem simples, só eu lembrar dos prefixos, pega a calculadora, vai ficar 24 vezes 200, ESP menos 3, 4,8 watts. Potência, 4,8 watts. Bem tranquilinho, né? Número 2, calcule a tensão que devemos ligar um componente de 200 miliwatts para que sua corrente seja 5 mA. Potência é igual a V vezes I. Ele te dá a potência, a corrente, potência e corrente, e que é a tensão. Então, a potência é 200 mili, 200 vezes 10 a menos 3. A tensão eu vou calcular e a corrente é 5 mA, 5 vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar 200, 200 vezes 10 a menos 3, dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar a tensão. Menos 3 em cima, menos 3 embaixo, corta. 200 dividido por 5 dá 40 volts. Então, aqui eu vou ter uma tensão de 40 volts. Número 3. Qual a potência de uma resistência elétrica de 100 ohms ligada em 220 watts? Qual é a potência que essa resistência te dá? Tá? Então, eu tenho, olha só, eu tenho o R, ele deu o R e o V. Eu posso usar isso aqui, V ao quadrado sobre R, sem problema nenhum. Tá? Então, 220 volts é a tensão, 220 ao quadrado dividido por 100. Então, eu faço direto aqui, ó, 220 ao quadrado dividido por 100. 484, vai dar uma potência, 484 watts. Tá? Sujei mais uma folha. Então, aqui. Um papelzinho para secar para não borrar. E vamos ao último exemplo, né, pessoal? Então, aqui, ó, por uma resistência de 400 kΩ, então 4, eu tenho uma resistência de 400 K ohm, passa uma corrente de 20 mA. Corrente igual a 20 mA. Qual a potência? Então, a potência, eu posso usar isso aqui, I ao quadrado vezes R. Escolhe a fórmula, né? Eu tenho R e o I, eu vou escolher essa fórmula. Pode ser? Pode. Então, agora é assim. 20 vezes 10 dá menos 3, tudo isso elevado ao quadrado, vezes 400 vezes 10 dá 3. Então, só cuidado na hora de fazer a conta. Ó. 20 ESP menos 3, né, ao quadrado, isso aí vezes 400 ESP3. Dá uma potência de 160 watts. Bom, professor, tu nos falou que não precisava dessa fórmula. Claro, então vamos tentar calcular por essa, V vezes I. Gente, tu tem o R e o I. Tu pode calcular, primeiro calcula o V, que é R vezes I, se tu fosse calcular de outra forma. Então, R é 400 vezes 10 na 3,
vezes o I, que é 20 vezes 10 na menos 3. Então, V igual a 400 ESP3 vezes 20 ESP menos 3, vai dar 8.000 volts. Então, a potência é igual a 8.000 vezes a corrente, que é 20 vezes 10 na menos 3. Então, 8.000 vezes 20 ESP menos 3, que vai dar mesmo 160. Então, se tu esquecer, não lembrar dessa fórmula no vestibular, lembrando do pavio e do VQRI, tu consegue resolver também. Primeiro essa aqui, para descobrir a tensão, né? E tu faz. Mas, tu tendo as fórmulas em mão, eu não quero saber que fórmula tu vai usar, tá? O que ficar melhor para ti. Certo, minha gente? Resolva os exercícios e uma boa aula para vocês. Tchau, tchau.